Olá, paz a todos. Obrigado por você estar aqui conosco em mais um Mevan Podcast. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial que eu quero estar apresentando para você daqui a pouquinho. Mas eu não quero deixar de citar uma passagem bíblica que diz o seguinte, está em Marcos 10, 44, que diz o seguinte, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Esse é um ensinamento do Senhor Jesus para cada um de nós. E por que eu quis começar com esse versículo? Porque eu vejo nesse meu convidado essa essência, né? Uma pessoa que nasce servindo e se torna o que você vai conhecer a partir de agora. Bem-vindo, Jorge Guetta, deputado federal Jorge Guetta. Muito obrigado, pastor. É uma honra estar aqui com vocês. Quero saudar a todos, né? Um cumprimento muito especial. E obrigado pela oportunidade a gente estava com saudade de você, saudade de bater um papo, te rever, né? Obrigado por essa oportunidade, o Patrick, o Felipe também que estão aqui. Fico muito honrado de estar esse momento aí contigo, com vocês. Jorge, hoje, além de um empresário, né, de uma amplitude magnífica em nossa região, né, também, como deputado federal, tem que se dividir aí em muitas agendas, né? Há pouco conversávamos aqui, em off, né, aqui nos bastidores, e ele me falava que esse mês ainda ele fecha praticamente todas as cidades de Santa Catarina, né? Ou seja, 295 municípios visitados um a um, né? Prefeito a prefeito, contato a contato, né? Então, é uma proeza, desde já, né? Para o político é importante isso para ser mais assertivo no exercício do mandato. Para o vereador é importante ele estar lá na comunidade, né? O prefeito também é importante estar na comunidade, mas geograficamente é uma extensão menor. E para o deputado é importante estar nos municípios. Eu me sinto... sempre me abastece, me alimenta, né? Quando eu posso estar nos municípios. Esse ano, eu já falei com mais de 280 prefeitos esse ano, porque eu acompanhei a agenda do governador no programa Santa Catarina Levado a Sério. Então, acompanhei ele despachando, atendendo às demandas dos 295 prefeitos. Então, não foi duas regiões que eu não fui, foi Chapecó, a região de Chapecó e a região de Criciúma, que eu estava em agenda em Brasília, mas as outras regiões, todas elas eu acompanhei. Então, eu tive a oportunidade de cumprimentar, estar ao lado, no mínimo estar ao lado do prefeito e do vice de mais de 270 municípios. Ouvindo e escutando dos prefeitos a necessidade deles, as demandas que estavam pedindo para o governador Jorginho. Um governador muito generoso, gentil, tem ajudado muito os prefeitos. E eu também sempre dava uma pitadinha, sempre pedindo, dando uma choradinha com o governador, que ele permitia, né? Então, dava uma choradinha para o atendimento para com os prefeitos. Nem precisava, porque ele tem essa boa vontade e empatia de ajudar, né? Então, para mim foi de um aprendizado muito grande, pastor. Muito grande, porque eu conheci mais as necessidades dos municípios, né? As demandas que eles têm. E também na licença do meu mandato, que eu estou de licença ainda, eu aproveitei para fazer roteiro já nessas regiões. Então, semana que vem eu concluo a visita em praticamente 295 municípios este ano. Mas eu já visitei os 295 municípios de Santa Catarina, eu já visitei a maioria deles várias vezes, porque o ano passado, na campanha, eu visitei mais de 201 municípios. Né? Na pré-campanha, em 2022, eu visitei todos, né? E agora de novo. E eu faço disso um aprendizado e um passeio também, é muito prazeroso, porque Santa Catarina é linda demais, né? É linda demais, é um povo maravilhoso, tem belezas naturais onde tu vê. Então eu já vou fazer o roteiro e já me preparo também para... Tipo, eu estou fazendo um turismo também, estou aprendendo. Eu sempre digo que eu volto para casa
com muito mais do que eu levo. Porque eu ouço e escuto as pessoas e aí é sempre um aprendizado quando a gente tem essa oportunidade, né? Quando a gente tem um coração aprendiz, né, Guita? Também. E também o teu isso. né? E o teu é. A gente está sempre procurando melhorar no dia a dia, vai aprendendo, né? Eu cada vez, sabe, Lapa, eu gosto bastante de ler, né? Eu gosto bastante de ler. Eu gosto bastante de ouvir também, eu penso que eu já pratiquei muito a escuta empática, né? Então eu gosto de ouvir, de escutar, mas sabe, quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço, mais eu dimensiono a minha ignorância, mais eu percebo que eu não sei nada. Não sei nada. Nada sei. É incrível. Eu estou sempre aprendendo, mas é incrível. Eu digo, meu Deus, eu não sabia isso, caramba. Então é de um aprendizado constante, quando a gente está aberto para isso, para aprender, né? Para aprender. É isso daí. Eu queria saber o seguinte, porque o Jorge nasce em Mirim Doce, né? Que te confesso, né, que até então, né, eu não conhecia essa cidade, né? O que tu traz da tua infância de Mirim Doce? Bom, é um município pequeno, Mirim Doce, porque Mirim Doce, quando eu nasci, na verdade, eu nasci em Taió, porque Mirim Doce era um distrito de Taió, tem 3.000 habitantes, Mirim Doce, né? Meu pai era um líder comunitário, um agricultor, lá na comunidade de Pinhalzinho, então, e a nossa vivência, então, foi lá. E eu sou muito grato, assim, eu acho que eu costumo dizer que Deus é exagerado comigo, né? Porque tudo dá certo para mim, mas Ele é exagerado também em permitir e oportunizar que eu tenha nascido lá em Mirim Doce, porque eu tive aquela vivência lá com o pai, eu tive a vivência lá com a comunidade, né? Com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Nós somos uma família muito unida, uma família de 11 irmãos, né? Uau. Mas o pai ensinou muito para nós. O pai tinha um coração assim gigante. Eu lembro que, sabe, Lapa, se nós estivéssemos comendo um pãozinho seco com um copo d'água e estivesse alguém lá na frente esperando o ponto de ônibus, ele chamava os caras para vir para a mesa para dividir aquele pouquinho que a gente tinha. Se a gente tinha muito, a gente compartilhava. E se a gente tinha pouco, a gente compartilhava também. E isso é de um ensinamento muito grande. O pai tinha um coração muito grande. Generoso, né? Generoso demais. E ele era um cara muito justo, assim, muito defensor das pessoas, né? Principalmente as pessoas mais humildes. Então, isso a gente trouxe um pouco do que o pai era, né? Mas no nosso dia a dia, no meu dia a dia, sem dúvida nenhuma, se a gente ocupou algum espaço, alguma oportunidade, se a gente consegue ser útil para a sociedade, eu devo muito para aquele aprendizado lá do pai. E eu uso muito no meu dia a dia essas experiências que eu tive na vivência com o pai. Eu sempre fui muito em congresso, como eu falei, de ler também, palestras, coisas e tal. E algumas vezes eu estava lá em São Paulo, eu participava muito da HSM, congressos da HSM, que ele trazia grandes CEOs, grandes gestores mundiais, ele trazia. E aí eu ouvia algumas palestras e eu ficava pensando, puxa vida, o que o cara está falando aqui, o que o Jack Welch está falando aqui, o pai falava lá, mas de uma outra forma, naquela sabedoria dele ali, naquela sabedoria peculiar dele, sabe? Caramba, eu digo, como esse pai era sabido, sabe? Mas de uma outra forma ele ensinava a gente. É claro que a gente tem, não só eu, né, mas nós, seres humanos, algumas vezes temos dificuldade de aprender com os ensinamentos dos outros, seja dos pais ou de outras pessoas mais experientes, e a gente quer aprender muitas vezes com o erro da gente, né, fazendo, né? Mas sem dúvida, se a gente tivesse praticado mais o que o pai ensinou, eu teria errado menos. Teria e seria mais útil para a sociedade. Mas a gente está sempre evoluindo, procurando melhorar, mas é uma bênção, uma graça
Eu ter nascido lá em Mirim Doce, nessa comunidade, né? Nós vivíamos numa casa, o pai era meio relaxadão, assim, no sentido que ele era muito de ajudar as pessoas e a casa dele não tinha mata-junta e não tinha pintura. Tá lá a casa ainda, que hoje ficou para mim e para uma irmã minha. E aí... A casa não tinha pintura e a mãe reclamava, Gênio, tu não vai pintar essa casa, Gênio. Mas ele pegava o dinheirinho da pensão dele, ou quando sobrava um dinheirinho, ia lá ajudar as pessoas, coisa e tal. Então, e tinha greta, não tinha mata-junta, né, em muitas partes da casa. Mas para nós, aquela casa era um palácio. E nós era feliz pra caramba, sabe? Eu comecei a ler um livro, agora só concluir essa parte, eu comecei a ler um livro do Raoni. Do Raoni, eu comecei do cacique Raoni. E eu tô no início do livro, mas eu tô assim me encontrando em algumas partes do que o Raoni traz, né, contando a história dele. A simplicidade dele. Porque eu vivi lá com o pai alguma coisa parecida, sabe? Muito legal isso. Eu pensei que ia dizer para mim assim, ó, eu sou índio e não sabia. Não. Com relação à tua criação, né, com relação à fé, a tua família é oriunda de alguma fé? Não é? Como é que foi isso? Eu sou uma pessoa de muita fé. Nossa Senhora do Céu, eu tenho uma fé pra caramba. Nós somos oriundos da Igreja Católica. Né? Lá na nossa comunidade era muito forte a presença da Igreja Católica. Eu acho que nem tinha... Era só a Igreja Católica que tinha, né? Então, e a gente sempre frequentava muito a escola nossa lá. A escola nossa era a escola conduzida, né? Pelas freiras, que vinham de outras comunidades, né? Inclusive depois as professoras paravam lá em casa porque vinham de fora para dar aula junto com as freiras, né? Quando a escola foi aumentando, né? Então a gente também teve uma educação numa escola de freiras. Que legal. Tinha, então, essa influência cristã no lar? Muito. A minha mãe Minha mãe passava mais tempo rezando do que acordada. Se ela passava 15 horas acordada, rezando do que acordada, não. Rezando do que fazendo outras coisas. Sim. Se tinha 15 horas, se ela passava 15 horas acordada, com certeza umas 8, 10 horas ela rezando. Eu acho que a fé dela, ela era de uma família muito pobre, mas muito pobre. O pai já era de uma família um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor naquela nossa condição, né? Então, e a mãe, a família dela, assim, bem pobrezinha. E eu acho que o que manteve elas, né, unidas no caminho correto, coisa e tal, é a fé dela, a oração. A oração, porque ela rezava muito, e até o final da vida dela ela rezava muito. Então a fé ajuda bastante, né? A fé e para nós, assim, esse foi um ensinamento que a gente teve. Né? Esse ensinamento, assim, a gente aquilo que aos domingos tinha que ir na missa, né? Então, eu sou do tempo, e eu brinco algumas vezes, porque tinha a casa das freiras, né? Tinha a casa das freiras e nós morávamos embaixo, assim, né? E tinha duas freiras, a irmã Paula e a irmã Ema. A irmã Paula faz tempo que faleceu, a irmã Ema faz pouco tempo. E aí eu fui visitar ela até lá em Laurentino. E daí, então, quando uma viajava, a outra ficava sozinha. Daí ela pedia sempre, lá de casa, tinha bastante, né? Criança, ela pedia para a mãe deixar alguém ir dormir lá na casa das freiras. E nós lá em casa, ela não sabe, né? Não sabia, mas era uma briga danada, porque todo mundo queria ir dormir lá na casa da irmã Ema ou da irmã Paula. Por quê? Porque daí à noite tinha um cafezão que nós não tínhamos, café, pão, nata, mel, queijo. De manhã era um cafezão também antes de a gente ir embora e ainda ganhava um pirulito. Eu sou desse tempo, assim, tive essa vivência assim que a gente traz para a vida, né? E o que o menino Jorge, né, esperava do futuro? O que ele queria ser quando crescesse? Eu de vez em quando as pessoas perguntam para mim sobre isso, Lapa, e eu vou te dizer, eu vim cedo
para Rio do Sul trabalhar de garçom. Trabalhar de garçom, porque naquele tempo, antigamente, como funcionava? As pessoas do interior normalmente vinham para a cidade, as pessoas do Nordeste vinham para o Sul, Sudeste, trabalhar de garçom. Porque, ou em hotel, porque daí você ganhava o pouso e a comida. Então não foi diferente comigo. Eu vim para Rio do Sul, uma cidade a 60 quilômetros de Mirim Doce, vim trabalhar. Com 13 anos eu vim para Rio do Sul. Trabalhar de garçom, morar numa pensão. Aí eu já tinha a boia garantida. A boia garantida e estudava, conciliava, né, essas coisas. Então eu lembro que chegava sábado à noite e domingo fechava a lanchonete Rouxinol, lá em Rio do Sul. E aí então a gente ganhava do patrão, a gente ganhava o que sobrava da pasteleira, que daí era a nossa janta e o nosso almoço no domingo. A pasteleira, o pastel, a bananinha, o que sobrava ali, né? É de vocês. E aí, feliz da vida, né? Mas eu, na minha ignorância e no meu desprendimento, o que eu queria ser, assim, um sonho meu, era ser um bom garçom. Porque eu imaginava que se eu fosse um bom garçom, eu teria serviço em qualquer lugar. E eu queria ser um bom garçom. Nunca tive... e se eu pudesse ter um botecozinho, sabe? Um barzinho meu, coisa e tal. Mas eu já achava meio distante o bar. Eu nunca tive muita ambição material assim. Eu sempre fui muito feliz com o que eu tinha, muito feliz. Hoje em dia ainda eu sou muito feliz com o que eu tenho, né? Então, e nunca ambicionei assim, eu quero ter um carro, eu quero ter uma empresa. Tudo foi uma consequência que foi acontecendo na minha vida. Mas eu não tinha o sonho não de ter grandes coisas, não. O que eu queria ser um bom garçom para sempre ter a oportunidade de ter emprego e me sustentar e eu poder dar uma passeadinha, coisa e tal, né? Não podia mesmo depender economicamente do pai, porque ele não tinha condições, era 11 boca, a terreninho do pai era bem pequenininho, considerando lá... Tu era qual boca desses 11? Eu bem do meio, eu tenho 5 irmãos acima e 5 abaixo. Só. Nós éramos em 6 homens e 5 mulheres, e eu sou bem do meio. Olha aí. Então era boca pra caramba, né? Então eu não queria dar problema pro pai, eu queria tocar a vida, né? Tocar a vida e tendo trabalho, né? Tendo trabalho para me sustentar, Depois muita coisa foi acontecendo. Bom, hoje, né? Olha, o Jorge deputado federal, mas antes de deputado federal, o Jorge empresário, né, dono da Minister. A Minister hoje ela atua em Santa Catarina e Paraná, nessas regiões. A maioria dos municípios de Santa Catarina nós atuamos, né? E no Paraná, tanto no serviço público como também clientes públicos e clientes privados. Quantos funcionários hoje, mais ou menos? Nós temos 5.600 por aí. 5.600 funcionários. Né? O que ninguém sabe é que esse empreendedor mirim, vamos dizer assim, começou como garçom, né? Me ajudou muito essa escola de garçom, porque eu trabalho no ramo, o meu ramo tá denominado como o ramo de facility, que é prestação de serviço. Segurança, limpeza, monitoramento, eventos que a gente faz. Então, tem muito a ver com garçom. É servir as pessoas, é cuidar das pessoas, cuidar dos eventos, né? Então, e esse aprendizado de garçom me ajudou para depois eu adquirir lanchonete. Eu adquiri umas lanchonetes, eu tive várias lanchonetes, comecei com uns botequinhos, coisa e tal, e fui indo. Eu tive várias lanchonetes já, né? Vários restaurantes, lanchonetes. Tem tudo a ver com o ramo de garçom, né? E depois eu fui para o ramo de facility, o ramo de prestação de serviço, que tem tudo a ver com o ramo de garçom. Então, o aprendizado de garçom é a melhor faculdade para mim. Tanto é que eu sempre queria que os meus filhos gostassem de lanchonete, sabia? Porque eu imaginava, se eles aprenderem a servir, eles vão se dar bem em qualquer lugar. Eles nunca gostaram desse ramo, né? Não quer dizer que não estão bem onde estão, né? Estão, mas eu sempre acho que a pessoa deve estar onde quer,
mas estar feliz, né? Não adianta estar ali nesse ramo de alimentação, de restaurante, se não está feliz, né? Então, e uma coisa que me ajudou bastante de garçom para empresário, uma coisa que faz muita diferença, eu acho, na vida das pessoas. Eu aprendi isso muito cedo eu aprendi. Eu nunca fui de escolher serviço. Agora, qualquer serviço que aparecia para mim fazer, eu sempre fui de fazer muito bem feito. Dentro das minhas condições, eu dava o meu máximo. Eu sempre me doei muito, eu sempre amei muito o que tem que ser feito. Porque muitas vezes, e a maioria das vezes, as pessoas dizem, olha, você tem que fazer o que tu ama. Não, eu acho ao contrário. Eu acho que você tem que amar tudo que tem que ser feito. Fazer com amor, com carinho aquilo, se entregar. E isso fez uma diferença enorme na minha vida. Enorme na minha vida. Eu sempre procurei fazer o que aparecia para mim fazer bem feito, sabe, Lapa? E isso deu condições para mim receber muitas oportunidades. E daí eu agarrar essas oportunidades. E quando é que foi que o jovem, né, Jorge, ele resolve empreender? Porque até então, tu era um funcionário. E quando foi, ou quando tu sentiu que era o momento, então, de tu passar para o outro lado do negócio? Do balcão. Essa transição demorou quase uma década, não é? Demorou vários anos, porque eu trabalhava de garçom, depois eu fui trabalhar numa empresa numa loja de departamento, inclusive trabalhei aqui em Itajaí, né? Na loja nas Casas Três Coelhos. Eu trabalhava em Rio do Sul e Itajaí. Um dia por semana eu trabalhava em Itajaí e Rio do Sul, né? Nas Casas Três Coelhos. Mas, ao meio-dia, eu continuava trabalhando de garçom para ganhar o almoço. E final de semana eu trabalhava nos bailão. Então, eu fiquei de garçom e de vendedor. E depois consultor. Depois eu comprei uma lanchonete. Falida. Comprei uma lanchonete. Daí eu fiquei, então... Aonde comprasse? Em Rio do Sul. Em Rio do Sul. Então, eu fiquei de 1985 até 1991 nessa duplicidade. Trabalhando nas Casas Três Coelhos e tocando restaurante e lanchonete. Daí eu já tinha umas 2 lanchonetes, coisa e tal. Aí chegou um momento da minha vida, 91, que eu tive que decidir. Eu vou continuar de consultor, eu vou montar um ramo, ou vou montar uma atividade nesse ramo de departamento, de cortina, de loja, ou eu vou para o ramo de alimentação. Daí eu optei, então, de sair das Casas Três Coelhos e ir tocar as minhas atividades. As lanchonetes que eu já tinha umas 2, 3 lanchonetes, daí eu fui tocar esse ramo de alimentação e depois eu fiquei um período bem longo tocando só esse ramo de alimentação. Todas essas lanchonetes eram em Rio do Sul? Todas elas em Rio do Sul? Não, eu tive uma lanchonete também, um restaurante em Balneário Camboriú, nesse período, em 1986, mais ou menos, sabe? Eu tive um restaurante em Balneário Camboriú. Foi a primeira vez que eu quebrei. A primeira, não quer dizer que eu não quebrei outras vezes, né? Então, isso é bom registrar, né? Porque os caras só contam só contam a vantagem, né? Só o que deu certo. Não, tem coisas erradas também nesse percalço aí, né? Mas eu querer empreender, né? Afoito. Então eu tinha já 2 atividades em Rio do Sul e trabalhava nas Casas Três Coelhos. E daí eu comprei um restaurante, e daí veio o plano cruzado do Sarney, então não sobrou nada. Mas daí eu continuei com a minha lanchonete e continuei trabalhando. Eu tinha uma estrutura, né? Tinha uma gordura. Tinha uma gordura. E principalmente eu sempre fui... Eu digo que Deus é exagerado comigo, porque eu tinha um irmão, eu tenho um irmão, né? Então, que é o Milton, e ele sempre me socorreu. Porque eu sempre fui muito trabalhador. E ele sempre, quando eu me apertava, ele, claro que me xingava, coisa e tal, porque eu repetia algumas vezes o mesmo erro, né? Mas ele sempre me socorria
porque ele sabia que eu era trabalhador, eu não era de esnobar, eu era, né, eu mantinha a minha humildade, coisa e tal. Então, é porque eu fazia um negócio algumas vezes errado ou meio afoito, né? Então, ele me socorreu, foi a primeira vez que ele me socorreu. Foi nessa quebrada minha ali. Mas como eu trabalhava bastante, daí tu se recupera, né? E é importante sempre a gente cuidar do crédito, né, Lapa? Eu sempre cuidei muito do crédito. Porque algumas vezes tu tá apertado, coisa e tal, não é o problema. Mas tu não pode estar esnobando. Pô, tu tá apertado, mas tu tá ali esnobando, tá indo em restaurante, coisa e tal, passeando, não. Agora, se tu tiver de chanelinho de dedo, o teu credor até vai emprestar mais um pouquinho para você se recuperar, não é mesmo? E tu acaba se recuperando com o trabalho. Então, eu sempre tive a sorte de ter muita gente me ajudando, coisa e tal. Devo isso muito... claro, aos ensinamentos do pai, sempre cuidar de ser honesto, honrar os compromissos, mas também ao fato de as pessoas verem que eu era um cara esforçado, trabalhador, que não tinha má intenção. Era um guerreiro. Eu trabalhava uma época, Casas Três Coelhos, lá em Rio do Sul, e o pessoal sabe conhece. Casas Três Coelhos em Rio do Sul e Itajaí. Ao meio-dia eu trabalhava na churrascaria Meu Cantinho. Que eu ganhava o almoço. Sexta-feira eu trabalhava no Salão Ouro Verde. Sábado à noite eu trabalhava no Salão Facchini. E domingo à noite, se sobrava um tempo ainda, eu trabalhava numa discoteca que tinha lá. Sempre fui trabalhar muito. Eu trabalhava muito. Claro que isso a gente acaba negligenciando muitas vezes. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? A gente acaba negligenciando os cuidados com a família, né? E eu acho que hoje eu faria um pouco diferente, porque tu tens que equilibrar também, né? Então, como eu trabalhava muito, claro que ficava meio desequilibrado isso. Nesse tempo tu já tinha a família constituída? Já tinha filhos, né? Já tinha filhos e tinha um período, né? Um curto período, eu tinha já 3 filhos, né? E tinha esposa. Agora, Jorge, dá um pulinho, nós temos um tempo aqui a seguir, que daqui a pouco eles vão começar a fazer sinal para nós aqui. Então, para a gente não precisar ser corrigido, né? Vamos dar um pulinho agora já para a vida pública, né? Eu, particularmente, te conheci em 2016, né? Naquela época, né? Quando falava da tua companhia ao Jorginho, né? O governador do estado, eu fui lá em 2016, porque tu já tinhas uma relação com o deputado Jorginho, né? De, não sei se décadas, mas... De vários anos. Então, assim, também não é algo que começou agora, né? Não. É uma coisa que... Uma relação de confiança e amizade, né? Isso. Então, eu já te conheci, né? Não com uma cadeira, mas já te conheci político, né? Em 2016. E eu queria também, então, que tu compartilhasse, né? Porque também tu sempre fosse muito resistente, né? Em ir para esse lugar que tu estás hoje. Eu lembro que tu disse, não, meu negócio é cooperar, eu quero ajudar, eu quero participar, eu estou aqui para dar suporte, para dar apoio, e de repente tu te decides, né? Então, a encarar esse desafio, que é um desafio, né? Como é que foi isso? A política sempre teve no nosso dia a dia, porque o meu pai, lá naquele mundo dele, lá em Pinhalzinho, interior de Mirim Doce, ele fazia aquela política comunitária, né? Então, esse era o nosso mundo político. Depois eu tive familiares políticos também, mas sempre gostei de bastidores, sempre gostei. Eu gostei muito de coordenar campanha, participar de projetos políticos. E tive outras oportunidades, talvez até bem melhores, de ser candidato, e nunca quis ser candidato, eu sempre achava que eu empreendia como patrão, né? Então eu passei a ser patrão a partir dos 20 anos. Então eu entendia e entendo que o político eleito ele passa a ser um funcionário do povo, ele passa a ser um servidor público. E eu não sei se eu estaria preparado para ser um servidor público, para servir e estar à disposição das pessoas 24 horas, do contribuinte, da população, como eu penso que deve ser. Então eu sempre resisti por isto, mas gostava de participar, como foi naquela campanha bonita que nós fizemos em 2016, né? E aí, então, em 2018, o deputado Jorginho
né, pediu, ele e a família dele pediu para mim ser candidato. Não estava no meu radar, de forma alguma, ser candidato. Isso era na véspera da eleição de 2018. E por muita insistência eu acabei aceitando, então, ser candidato a deputado federal. E aí, voltando ao que eu falei antes, eu fui para a campanha, né, junto com os amigos, familiares, eu fui e me entreguei, me dediquei pra caramba naquela campanha, me dediquei muito, né? E então, para ajudar o projeto maior, que era a candidatura de senador do Jorginho, e eu como candidato a sucessor dele, deputado federal. E aí fizemos uma grande eleição, eu fiquei de suplente. 2020 eu assumi, fiquei de suplente, para mim foi uma beleza, eu não reclamei de nada, porque eu dei o meu máximo, e campanha tem que ser isso. Campanha não, tudo que a gente faz, a gente deve dar o máximo, porque daí você se acha vitorioso, porque não faltou esforço. O problema é quando você não dá o teu máximo, né? Então, assumi um período voltei para a atividade, 2018 voltei para as empresas, tocar os negócios, tudo certo, segui a vida. 2020 eu assumo como suplente. Aí acendeu de novo a chama. Pois é. Acendeu a chama e eu gostei daí da experiência de deputado federal, me senti útil, tive a oportunidade de ajudar vários municípios, ajudar nosso estado, me senti bem naquela função. Aí então eu resolvi, por opção espontaneamente, eu resolvi ser candidato a deputado federal em 2022. Daí eu fui trabalhar 2 anos, então, para construir e viabilizar essa candidatura de deputado federal. Aí nós, com os amigos, né, com familiares, nós trabalhamos e construímos essa eleição, saímos das eleições em 2022 eleito, e daí eu, assumi o mandato titular, daí fui e estou, né, realizando o que eu sempre quis que aquelas pessoas que eu apoiava, né, que eu participava, realizassem, sabe? Colocar a política para servir, usar o mandato, o poder do mandato, para servir as pessoas, não para se servir. Né? Então, estou muito realizado, estou muito contente como deputado federal, muito satisfeito pelas entregas que eu estou fazendo, estou muito satisfeito, também tenho me realizado muito como político. Se eu não fosse deputado federal, eu também estaria realizado, com as entregas que o governador Jorginho tem feito. Né? O governador Jorginho tem feito muitas entregas por toda Santa Catarina, eu tenho acompanhado, isso também me deixa realizado, porque eu me sinto parte, ele permite que eu me sinta parte, na minha humildade, claro, né? Na minha insignificância, eu sei o quanto eu me entreguei e torci para ele ser governador. E agora, com as entregas dele, com as realizações dele, eu também me sinto realizado. Mas também, no exercício do meu mandato, eu me sinto muito realizado, porque eu estou conseguindo ser coerente e continuar praticando o que eu falo. Isso, para mim, é muito caro. Eu digo que a parte mais difícil do mandato é eu praticar o que falo, não fazer política de conveniência, mas fazer política com coerência. Isso é muito difícil. É um exercício diário que eu faço, né? Então, manter a humildade, saber que eu estou lá de deputado, mas quem eu sou, não perder minha identidade, manter os amigos, porque o poder te dá uma condição, o poder e o dinheiro te dá uma condição de você aumentar os amigos. Mas você tem que cuidar muito para não perder amigos, para não trocar de amigos. Eu gosto de acrescentar amigos, eu não gosto de perder amigos. Então é um exercício diário sempre, para mim fazer essa política com coerência e para mim sempre praticar o que eu falo. Eu cuido muito no que eu falo, porque eu sei que a fala tem consequências, ainda mais
a gente que tem um cargo público, né? E exerço o meu mandato, Lapa, como funcionário público, como servidor público. Eu quero ser útil para Santa Catarina, procuro ser útil para os nossos municípios, para a nossa liderança, e não envergonhando os amigos, não envergonhando as pessoas. E sempre eu falava já na campanha que eu seria um político sem surpresa. Sem surpresa, porque eu sempre ia praticar o que eu falo. E é isso que eu sempre destaco, né? Não querendo me orgulhar disso, mas só para registrar e validar, né? Então eu procuro sempre exercer o meu mandato praticando o que eu falo. Que bom ouvir isso de ti, Guetta. E o pouco que eu andei, né, junto contigo, eu pude perceber isso, né? Da tua nobreza, da tua integridade, né? Obrigado. E sou testemunha disso, né? E eu creio que já estão fazendo sinal para nós já, né? Como percebesse, já viu, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta antes de encerrar, então, porque assim, ó, tu vem, né, dessa iniciativa privada e de repente tu te depara com um poder, né, que ele é partilhado, ou seja, a caneta não está na tua mão, como está na iniciativa privada, né? Tu dá uma ligação dentro da tua empresa e tu determina algo e algo acontece, né? Se você quer fazer um investimento, você determina, olha, comprem tal coisa, né? E não é assim na vida pública. Na vida pública é aquela coisa onde o poder ele é fatiado em partes, né? Cada deputado ou cada vereador tem uma parte de um poder. Como é que foi isso para o empreendedor, para o empresário Jorge, que chega, né, e se depara com essa nova realidade, ter essa limitação na caneta? Perfeito. Eu, por ter uma vivência política, desde novo, acompanhar vereadores, prefeitos, deputados, governadores, então eu sempre tive nos bastidores da política. Quando eu fui candidato a primeira vez, né, em 2018 e depois em 2022, eu conheci e conheço um pouco do sistema, através também de leitura, tudo. Então eu fui para Brasília sem ilusões, conhecendo o sistema, né, político brasileiro. Então eu sei das nossas limitações como deputado. Eu sei da insignificância que é um deputado quando chega em Brasília, porque o vereador, o político, quando se elege, primeira coisa, ele pensa em mudar o mundo, que ele vai fazer a diferença, coisa e tal. Eu sei que eu sou só mais um, tem 513 deputados, eu sou só mais um, né? E poucos que comandam lá, que têm o poder. Então, eu entendendo isso, eu procurei dialogar com todo mundo, procurei buscar os espaços com muita humildade, somando forças, né, sem querer holofote, mas querendo trazer sempre resultados para Santa Catarina, para os nossos municípios. Eu sempre penso que para as demandas dos nossos municípios, o morador lá da rua, ele quer saber que o asfalto, que a pavimentação chegue, que o posto de saúde chegue, que a escola chegue lá na rua dele, na comunidade dele. Não importa se foi o Jorge, se foi o Lapa, se foi o Patrick, quem trouxe. O importante é que chegue esse benefício. E eu gosto de somar forças, com muita humildade, eu peço ajuda. Eu peço ajuda para outros colegas parlamentares. Eu lembro que tinha um município que queria lá uma rua coberta. Lá o município, já vou lembrar o nome, lá no oeste catarinense. Aí a deputada Daniela estava perto de mim, numa reunião que tinha lá. Aí eu disse para eles, olha, se a deputada for parceira, eu dou a metade aqui. A deputada topa dar a metade? A deputada topou, nós fizemos a rua coberta. Olha. Porque o político, muitas vezes, ele quer o holofote, ele quer, sabe, ele quer começar e terminar. Ele quer ser o pai da criança. Eu não quero ser pai da criança, eu quero ser útil para a nossa população, útil para o município, deixar um legado, saber que eu fiz a minha parte, eu fui um bom funcionário, um bom servidor e impactei positivamente lá na vida das pessoas, lá onde elas moram. Porque as pessoas não moram no estado, não moram no país, as pessoas moram aqui em Itajaí, elas moram no município. É aqui que elas são felizes, é aqui que elas querem continuar morando, criando seus filhos. Então nós, políticos, porque o dinheiro o deputado é muito caro,
Deputado é muito, nós somos muito caros para a população. Então nós temos que ser útil para a população, nós temos que procurar servir e não se servir. Né? Se servir o que é? É tu querer holofote, tu querer status. Eu não quero isso, eu quero é deixar um legado, eu quero é ser útil para a população. Quero que lembrem do meu nome positivamente. Né? Perfeito, perfeito. Né? Porque eu vejo tantas obras seculares que não saem, porque a pessoa pensa assim, eu não vou fazer, não vou colocar dinheiro ali, porque eu não vou conseguir terminar, eu não tenho o suficiente. Aí não sai. Se associa, chama os parceiros. Eu mesmo tenho feito várias obras assim, seculares, de muito tempo. Eu tenho realizado de estradas assim, ligando uma região a outra, um município a outro. Eu chamo parceiro, chamo parceiro, eu não quero saber quem é o pai da criança, eu quero saber de que saia lá, que chegue aquele benefício para aquela população, que vai levar renda, desenvolvimento para aquela região, vai criar emprego, vai motivar eles continuarem morando lá. É isso que importa. Não importa ter o holofote. Eu não gosto do holofote. Os deputados usam um negocinho aqui, um pinzinho aqui, né? Quando eu saio da Câmara, eu já avisei o motorista lá também, o meu motorista, se eu esqueço, ele me avisa. Quando eu saio da Câmara lá, da cancela lá, da recepção, eu já tiro aquilo ali. Eu não gosto de usar o status, não me atrai o status do poder, não. Porque nada, eu gosto de usar o poder a serviço das pessoas, principalmente daquelas pessoas que mais necessitam, ser o porta-voz das pessoas que mais necessitam. Isso é que dá sentido para o mandato. Que bom. Aula, né? Aula de política aqui, hein? Olha só, gente, vou ter que pedir perdão ao Jorge, porque a gente tinha muita coisa para conversar, Jorge, mas o nosso podcast aqui tem que ser ampliado, não dá para ser... nós temos que ampliar isso aqui. Porque a gente sempre fica na metade. Cada vez que o negócio começa a ficar bom, tem que parar e dizer para o nosso espectador que nós vamos marcar mais um momento, né, com o deputado Jorge Guetta, para ele vir falar mais agora sobre esse olhar a partir de Brasília. Né? A gente pôde já perceber que é uma história linda, né, que começa lá. E eu não sei, que tudo, eu observo assim, Jorge, tudo para mim, eu começo a ver Deus, sabe, nas coisas, né? Com certeza. Buscando. E aí quando tu fala, né, de menino doce, pequeno, que tu fosse agraciado porque tu nasceu lá, a educação da família, né? Aí o teu começo, né, esse menino que sai, né, e você redundante, que sai para fora, né, daquele pequeno lugar, já almejando servir, aprender, ser um bom garçom, né? E hoje a gente está vendo em Brasília um bom garçom, né? Um bom garçom que busca servir a sua comunidade com integridade, com exemplo, né? E isso nos alegra muito, saber que a gente está tão perto de pessoas assim. Então, eu quero desde já te agradecer, né? Eu quero te liberar a palavra, né? Não precisa... Qual é a expressão que a gente usa nos parlamentos? Uma parte, não precisa de a parte, né? Franqueio aqui a palavra ao nosso convidado para que ele faça as suas considerações finais. Obrigado, pastor Lapa, obrigado a todos vocês por essa oportunidade, né? E eu me coloco à disposição. Para mim, a política só tem sentido quando a gente consegue ser útil para a população, quando a gente consegue servir a população, né? Então, essa boa política é que me norteia e eu procuro cada dia ser melhor, né? Ser melhor. A gente peca muito, claro, né? Mas sempre tem boas intenções. Eu tenho procurado me esforçar muito para cada dia me tornar um cidadão melhor, um político melhor, para não envergonhar e ajudar a nossa população catarinense, né? Porque eu entendo que o poder que o político tem, sendo usado a favor das pessoas, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? A política é uma forma muito elevada de caridade. Se você usa a política para servir e não para se servir, não para o seu umbigo. É assim que eu quero continuar exercendo o mandato enquanto eu estiver de deputado. Então, agradeço muito. Obrigado. E para encontrar o deputado Jorge Guetta nas redes, como é que faz?
Eu sou meio vadio. Eu não sei. Eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou deixar para vocês. A gente vai colocar para vocês daqui a pouco aí, para que você possa acessar o deputado. Para acompanhar, né? Isso, acompanhar, orientar, cobrar. Tem que entender que o político é funcionário nosso, gente. O político, a gente tem a inversão do valor. Algumas vezes eu levo emenda. Eu levo muitas emendas para os municípios. E lá eles agradecem. E eu sempre falo para eles, olha, eu não estou fazendo favor nenhum, gente. Isso aqui é dinheiro da população. Eu não estou fazendo favor nenhum. Eu tenho que fazer isso, né? Então, vocês têm que me cobrar. Se votaram ou não em mim, tem que me cobrar, porque eu sou um funcionário do contribuinte. O salário que eu recebo, que a minha equipe, que a estrutura tem, que eu tenho a estrutura de motorista, de funcionários, assessores, tudo, é pago com o dinheiro teu, com o dinheiro do contribuinte. Então, mais do que nunca, vocês têm o direito de nos cobrar e para nós sermos bem transparente e bom servidor, bom funcionário de vocês, do contribuinte catarinense brasileiro. Viu? Olha aí, ó. Queria agradecer você, irmão, que esteve até agora com a gente. Também, não esquecendo, curtiu? Compartilha, indica, manda para a família, passa a nos seguir e você vai estar recebendo sempre um Mevan Podcast fresquinho, tá bom? Então, te espero até o nosso próximo encontro, nosso próximo episódio e fique com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente.